Olá, como vai? Você se olha no espelho e sente que suas mamas não combinam com o restante do seu corpo? Tem dificuldades em escolher roupas? Na hora de escolher o biquíni, o tamanho das peças não combinam? Se isso tem afetado sua autoestima, essa aula é para você. Para quem está me vendo pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dr. Luciano Gazzoni, cirurgião plástico, atuando em Brasília, no Distrito Federal, há mais de 20 anos. Estou aqui para ajudar você a tomar uma decisão segura, consciente e baseada em informações de qualidade. Vamos lá! Deixe primeiro contextualizar o motivo dessa aula. Diariamente eu recebo novas pacientes em meu consultório pelo mesmo motivo, incomodadas e com baixa autoestima por acharem que suas mamas não estão em harmonia com seu corpo. E por que tantas mulheres se incomodam com o formato das suas mamas? São vários esses motivos. Porque são muito grandes ou pequenas demais, ou muito flácidas e caídas, ou simplesmente porque são muito diferentes uma da outra. Sem contar aquelas que já foram submetidas a uma cirurgia de mamas, mas estão insatisfeitas com o novo formato. Se sabe muito bem que ao longo da vida as mamas podem sofrer influência da maternidade, da amamentação, das grandes oscilações de peso, da menopausa. Não esquecendo de citar aquelas que já na adolescência percebem que suas mamas têm um formato muito diferente, as chamadas mamas tuberosas. Tudo bem, mas e por que tantas mulheres consideram a cirurgia das mamas, especialmente aqui no Brasil? Para mim, são inúmeros motivos. Primeiro, a questão da personalidade e hábitos de vestimenta da mulher brasileira. Segundo, a cirurgia plástica das mamas está cada vez mais segura, mais personalizada, ou seja, existe uma maior confiança de que tudo vai dar certo. E não preciso falar da moda, né? Minha amiga fez e ficou ótimo. Além da influência das influências das mídias sociais. Hoje eu responderei as 10 perguntas que mais fazem no meu consultório. E essa aula será uma espécie de introdução a esse universo vasto de informações que iremos detalhar com o tempo. Então vamos para a primeira? A campeã. Doutor, minha mama caiu. É só colocar o silicone ou preciso fazer o lift? Esse desenho aqui mostra bem para vocês os diferentes graus de queda das mamas. E a gente pode sempre afirmar de uma maneira genérica, tá? De uma forma genérica, que a partir desse grau 2, você já precisa fazer o lifting. Mas por que isso? Preste atenção na altura das areolas. A distância que a areola tem da região aqui, por exemplo, da axila. Quanto maior essa distância, mais a gente precisa elevar essa areola. Então fica complicado dar só o implante, ou seja, só a prótese, fazer essa projeção, diferente de quando a areola já está bem acima desse nível aqui do sulco mamário. Esse outro desenho vai mostrar bem para vocês o que acontece. Quando se coloca a prótese atrás da mama, ela empurra a mama para frente, fazendo o efeito de lifting. Mas se a quantidade de pele, como a gente mostra nesse outro desenho, a quantidade de pele for muito grande, a prótese não consegue empurrar o suficiente para que o mamilo, que as areolas, elas fiquem na posição correta, deixando a mama com um aspecto meio esquisito. E esse outro desenho vai mostrar justamente o que fazemos quando há necessidade de fazer o lifting. A cicatriz em torno das areolas e uma cicatriz descendo pela vertical, ou seja, pelo polo inferior da mama, por conta da necessidade de retirada de pele aqui após esse lifting da areola, ou seja, após a subida da areola. Então, concluindo, o que vai determinar se você vai só colocar a prótese ou precisará do lifting é justamente a posição da areola e a quantidade de pele que você tem nas suas mamas. Outra pergunta muito comum: qual prótese que eu devo colocar? Qual o tamanho da prótese que nós vamos colocar? Bom, eu sempre utilizo medidas das suas mamas e do seu tórax. A combinação dessas medidas, ela resultará em uma pequena variedade de volumes mais recomendados para vocês. E também leve em consideração o seu desejo individual, que avalio através de simulações que nós fazemos aqui na consulta. Se aquele tamanho que você gostou durante a simulação estiver de acordo com as suas medidas, e quase sempre é assim, está tudo certo, é só partir para a cirurgia. E o silicone, ele precisa ser trocado a cada 10 anos? Não, não mais. Já foi assim no passado. Atualmente o silicone ele não tem prazo certo para ser trocado, o que não significa que ele não precise ser trocado um dia. A partir do momento que você tem implantes nas mamas ou as próteses nas mamas, você deve estar sempre fazendo um acompanhamento médico regular, além de fazer exames como a ultrassonografia e, a depender da sua idade, a mamografia. São esses exames que vão mostrar alguns detalhes do que está acontecendo com os implantes, ou seja, com as próteses dentro das suas mamas. Se caso surja algum problema, algum defeito evidente durante os exames,
você terá a indicação de trocar. Uma pergunta que é muito comum, principalmente entre mulheres que ainda não tiveram filhos, é: doutor, eu vou conseguir amamentar depois? Bom, de modo geral, nós podemos dizer que as cirurgias que não modificam a posição das suas areolas, ou seja, a simples colocação das próteses, seja na frente ou atrás do músculo, isso não afeta a sua capacidade de amamentar. Agora, se houver a necessidade de fazer o lifting, ou seja, modificar a posição das suas areolas, essa capacidade pode sim ser afetada. Mas não em 100% das vezes, tá? Muitas mulheres operadas, elas conseguem amamentar normalmente. Uma outra pergunta campeã: doutor, você vai colocar a prótese na frente ou atrás do músculo? Essa preocupação é muito grande entre vocês. Eu gosto de dizer que a minha indicação é feita sempre de uma forma personalizada, e ela depende muito da sua anatomia, ou seja, da espessura do tecido que você tem que vai cobrir essa prótese depois de operada. Eu gosto de mostrar aqui nesse desenho que depende bastante dessa espessura dessa parte aqui da sua pele e a gordura que fica logo abaixo da pele. Ela que vai cobrir a prótese após a cirurgia. Então, se você tem essa espessura muito fina, a prótese, a superfície da prótese, ou seja, essas dobras que ficam depois de operada, elas vão ficar muito evidentes, podendo acontecer isso daqui, que nós queremos evitar, que é o efeito Hippling. Então, resumindo, quando essa espessura da sua pele é muito fina, nós gostamos e indicamos de colocar atrás do músculo. Bom, e para você que recebeu a indicação de fazer a mastopexia, ou seja, o lifting das mamas, a pergunta muito comum é: doutor, e a cicatriz? Vai ficar muito visível? Porque um grande medo de vocês é justamente o efeito, como vai ficar essa cicatriz no futuro. Eu gosto de dizer que as cicatrizes elas serão sempre bem visíveis inicialmente, mas com o passar dos anos, a tendência é a de ficarem pouco perceptíveis, a depender, logicamente, de fatores individuais da paciente e da técnica cirúrgica que precisa ser empregada. Deixa eu usar, então, o exemplo dessa paciente. Nós temos a foto desde o momento que ela acabou de fazer a cirurgia, que nós temos os pontos internos e a pele completamente aproximada. Prestem atenção na aparência dela. Nesse momento, logicamente, a ferida, a cicatriz, ela está bem evidente. Com o passar do tempo, à medida que vai cicatrizando, ela vai ficando cada vez menos perceptível. Essa com 1 mês de operada, essa com 3 meses de operada ainda, ela está rosada, ainda está em atividade, que nós falamos. Já com 8 meses, é muito menos perceptível. E usando o exemplo de uma outra paciente que já está com mais de 15 anos de operada, você percebe que a cicatriz está muito menos perceptível. Obviamente, essa qualidade de cicatriz ela não acontecerá em 100% das pacientes. Existem fatores individuais que fogem totalmente ao nosso controle. Mas uma cicatriz que não fique legal, ela sempre poderá ser tratada. O mais importante é você lembrar o efeito que o lifting vai trazer na melhora da sua qualidade de vida. E é uma preocupação que tem muito hoje em dia. Doutor, o silicone ele pode causar alguma doença? Hoje sabemos que sim, mas não é a doença do silicone. Essa não é uma doença ainda que está classificada, que ela está considerada como doença. No momento, a única doença na qual alguns modelos de prótese de silicone, não todas, têm relação direta é o BALCL, ou linfoma anaplásico de grandes células associados aos implantes mamários. Esse é o termo científico dele, é o nome científico. E que normalmente se manifesta na forma de aumento de volume das mamas devido a um seroma, como eu mostro aqui nesse desenho, em que vocês observam essa parte azul aqui, é o seroma que se forma entre a prótese e a cápsula, que é a parte rosada, a cápsula que se forma em volta da prótese. Você vai perceber que sua mama, de repente, ela começou a aumentar de volume de uma forma lenta. Você não sente dor, mas você percebe que essa prótese, que sua mama está aumentando. E quando faz um exame, o ultrassom mostra que tem excesso de líquido. Quando acontece isso, está indicado começar a investigação. Procurar o médico, logicamente, e começar a investigação para ver se você tem ou não o diagnóstico de BALCL. Normalmente, esse diagnóstico ele é mais frequente em mulheres que estão com mais de 8 anos de prótese. E trata-se de uma doença de muito baixa incidência, ou seja, nem todo seroma tardio ele significará um BALCL. Ele pode ser simplesmente só uma reação inflamatória do seu corpo à prótese, e tudo benigno, ou, eventualmente, o resultado de uma infecção. Felizmente, trata-se de uma doença de muito baixa incidência, e quando ela ocorre, fica restrita ao líquido do seroma ou à cápsula que envolve os implantes. E serão retirados durante a cirurgia, ou seja, quando diagnosticado precocemente, são altíssimas as chances de cura. Doutor, e o resultado da mamoplastia é definitivo? Obviamente, todos sabemos que não é definitivo.
Em nossos corpos nada é definitivo. Mas a ansiedade de vocês em tomar algumas decisões quando estamos planejando a cirurgia dá a impressão de que vocês acreditam que o resultado da cirurgia será para toda a vida. Todos nós continuamos envelhecendo e o envelhecimento influencia nas características dos nossos órgãos e tecidos, sem falar nas consequências comuns do uso de implantes, como contratura capsular, deslocamento dos implantes, entre outras. Portanto, não importa a sua escolha, em algum momento no futuro você voltará a se incomodar com algum aspecto e vai querer mudar novamente. Eu quero mostrar aqui o exemplo dessa paciente aqui que nós temos um segmento de mais de 10 anos. Olha aqui, me acompanhe. Isso antes dela colocar o implante, os implantes. Essa outra foto, ela com 4 meses de implantes, as mamas ainda todas firmes, o colo bem marcado. Já com 1 ano e meio após a colocação dos implantes, vocês percebam que ela já está com um aspecto mais natural. E depois de 12 anos, após já ter amamentado e emagrecido, como o aspecto da mama mudou. Isso aqui numa outra incidência, vocês podem ver todo esse movimento que a prótese foi fazendo ao longo do tempo e o tecido em volta dela, por conta das oscilações de peso e o fato dela ter amamentado. Doutor, e quando eu poderia voltar à academia? Minha recomendação, a depender da cirurgia que você vai fazer, esse retorno ele pode se dar entre 30 e 60 dias. Os prazos que a gente pede para vocês ficarem mais quietinhas e esperando é para que os tecidos, tudo aquilo que nós mexemos, machucamos, demos pontos, eles se recuperem adequadamente. Você tem que dar um prazo para o seu corpo também ele se recuperar. E para que você volte para as atividades com mais confiança e menos desconforto. E por último, uma preocupação muito constante. Doutor, qual é o tipo de anestesia que vai ser usado? A escolha vai ser sempre do anestesista. E eu posso adiantar para vocês que você vai estar sempre dormindo, ou sob efeito de uma anestesia geral, ou efeito de uma sedação associada à anestesia peridural. Então a mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje é: nunca tenha vergonha de perguntar. Obtenha do médico que confiar para te operar a maior quantidade de informações que você achar necessário para te ajudar em suas decisões. Não deixem se levar ou acreditar que somente aquilo que a amiga fez vai dar certo. Cada um de vocês tem características, desejos e expectativas individuais que devem ser esclarecidas na consulta com o cirurgião plástico que você escolher. Eu espero ter ajudado a esclarecer algumas das suas dúvidas, mas se ainda ficou alguma, deixa aqui nos comentários. Quem sabe ela vira um tema do próximo vídeo. Se você acha que esse assunto pode ajudar uma amiga, compartilha com ela. Além daqui, vocês também podem me seguir lá no Instagram, no @Dr. Luciano Gazzoni. Muito obrigado por sua atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.